A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Profeta Ezequiel 34, versículo 3, 4 e 5 leremos. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Até aqui. Recomendamos que os irmãos leiam pelo menos esse capítulo. Fala muita coisa de tudo aquilo que nós temos trazido nos vídeos. Agora não podemos deixar de falar também, lembrado aos irmãos da Associação Amai-vos, aquela que no vídeo anterior falei da ajuda que oferece aos irmãos que estão tristes, alguns saindo da Maranata, outros ainda na Maranata, sem saber o que fazer, com problemas psicológicos. Sabemos de pessoas que até tiraram suas próprias vidas estando na Maranata. O prejuízo que a forma como os pastores da Maranata têm trazido o assunto, aquilo que Gedeuti tem oferecido como alimento terrível, mas é o que ele oferece como alimento. Então muitas pessoas se sentem constrangidas, doentes psicologicamente, doentes fisicamente. Então a Associação Amai-vos, ela foi criada para ajudar essas pessoas. Então não fique constrangido você. Se precisar de uma ajuda, vai estar na descrição desse vídeo e o contato, o contato e a pessoa com qual você vai procurar. Também não posso deixar de falar do evangelho hoje morto, está sendo propagado. Saiu num Fantástico, né, sobre uma cantora, Heloísa, que mora nos Estados Unidos, seu marido. Não vamos entrar em detalhe, que não é o caso desse vídeo, mas recomendamos que você procure saber, para você ver os pastores, não só da Maranata, mas hoje o neopentecostalismo, ele está trazendo um mal muito grande. A grande maioria das igrejas, elas têm agido como os Gedeuti agem, com seus donos, e eles agem dessa maneira. E as pessoas saem da Maranata, vão para outra, uma pior do que a outra. O pastor Marcelo está me assustando. Não estou te assustando. Você tem que ouvir tudo. O próprio Gedeuti agora mandou uma recomendação, né? Eu não lembro por que pastor, mas dizendo que tem uma revelação para você não ouvir nada. Inclusive, se você estiver inscrito em alguns canais que falam mal da Maranata, você se inscrever, que é revelação de Deus. Isso é mentira, isso é maligno, porque o mentiroso é o maligno. Quem é o mentiroso é o maligno. A Bíblia diz para você ouvir tudo e não acreditar em ninguém. Então é isso que você precisa fazer. Ouvir tudo, retendo somente o que é bom. Então, ou seja, você vai acreditar em tudo? Não, claro que não. Não vai acreditar no pastor Marcelo? Claro que não. Nem nenhuma outra pessoa que está lá na internet, que estão te enganando. Você tem que ouvir, orar ao Senhor e saber o que é para você. É isso que é necessário. Então você não pode mais continuar enganado. Muitas igrejas, a grande maioria das igrejas hoje tem seu dono, como o Gedeuti se apossou da igreja Maranata, que ela não era assim, mas ele se apossou. Tá bom? Então vamos ver. Então recomendamos os irmãos que procurem se informar, até porque a pessoa abusada precisa de muita ajuda. Então, se você entender que você foi chamada por Deus para ajudar, procure ali, você vai ver muitos canais ali na internet
falando sobre esse caso da Heloísa, Heloísa Rosa, uma cantora famosíssima, muitos cantores ficando ricos através da canção gospel. Então se informe ali, porque eles estão precisando de muita ajuda, tá? Não a Heloísa, tá? Mas o que o marido dela fez é terrível. E as pessoas a qual cometeu o crime, elas precisam de muita ajuda. Quem sabe você não é uma dessas pessoas para ajudar. Não tem nada a ver com a Maranata, é o Evangelho morto que está aí. Agora vamos falar do texto. Como já dissemos, é necessário que você... É muito importante que você leia depois todo esse capítulo, tá bom? E depois o Coríntios também, 1 Coríntios capítulo 2 também vai te ajudar bastante. Vamos lá. Esse texto nos fala de pastores, maus pastores, que não cuidam do rebanho. Você vai ler nos 3 versículos, vai ver nos 3 versículos que lemos, a desgarrada, ela só está preocupado em matar ali o cordeiro, apontar tudo que é bonito, belo, mas não está nem um pouco preocupado com a ovelha, e por isso elas se afastam. E ficam à mercê dos animais, ou seja, tem muita coisa ruim, e muito lobo, e ela vai para qualquer canto, ouve qualquer coisa. A ovelha é assim, a característica da ovelha é essa, é fácil de ser iludida, é muito mansa, por isso Deus nos compara como ovelha. E é necessário, então, que o pastor cuidasse da ovelha, mas o mau pastor, ele não faz isso, só está preocupada com a lã, com a gordura, com a carne, não está nem preocupado, um pouco preocupado com a saúde da ovelha. E você precisa cuidar da doente, mas você não cuida. Você precisa cuidar da desgarrada, mas você não cuida. A sua igreja hoje está assim, porque o pastor não sabe cuidar de você, porque foi fomentando o mau ensino. Quando você pega hoje o que o judeu te fala, é um mau ensino. Precisamos entender que o judeu ele foi um homem levantado pelo adversário. Deus deu oportunidade para ele ser bom, como deu oportunidade até para Judas. A mesma oportunidade que Deus deu para os outros apóstolos, deu para Judas. Mais ainda, ele era ladrão e Deus deu a bolsa de dinheiro para ele cuidar, para dizer assim, tá vendo? Eu acredito que você possa fazer o bem, mas você que vai decidir. Para Jesus foi a mesma coisa. Deus deu a oportunidade para ele fazer o certo. Mas desde que ele assumiu a presidência, antes já tentava botar as asas de fora, as asas do mal, do anjo mal para fora. Quem é antigo, pastores sabem disso, já tentava manipular, mas ele não era presidente. Mas quando ele assumiu a presidência, pronto. E só vem piorando. Vamos falar mal da Maranata? Não, de jeito nenhum. Eu, particularmente, sou contra falar mal da Maranata e de qualquer outra denominação. Isso é uma posição do pastor Marcelo. Quem faz, se foi esse o chamado de Deus para ele, assim faça. Não é o meu chamado. Porque eu entendo que eu não posso jogar uma bomba na Coreia do Norte porque ali existe um ditador. Estão as pessoas enganadas ali. O que eu entendo é que o sistema ditatorial da Coreia do Norte precisa cair para as pessoas enxerguem. Existem documentários que é importante você assistir sobre a Coreia do Norte. Para você conhecer o Evangelho, ele é a mesma coisa. Lá na Coreia do Norte, um documentário, ele falou até de pessoas que precisavam cirurgia nos olhos. Porque não tem, pessoas pobres não têm isso lá. Quem tem alguma coisa é quem apoia o governo, generais, coronéis, pessoas da política que apoiam o governo. Até o tio foi assassinado por discordar de alguma... Não é porque ele era bom não, só porque ele discordou de alguma coisa boa. Tá bom? Irmão que saiu
da Coreia do Norte começou a falar, foi assassinado também, saiu nos noticiários uns anos atrás. A Coreia do Norte era assim, extremamente fechada, não pode se falar nada, nem ouvir nada, só o que o governo quer. O governo diz assim, ó, isso não é bom para você, quem faz tudo de bom sou eu. Então, para convencer o seu governo da Coreia do Norte, que viessem alguns médicos para fazer cirurgia ali nos olhos das pessoas que precisavam. Cirurgia, algumas relativamente simples, mas o governo não oferece isso para o povo. As pessoas que eram operadas, existia um monumento ali, foto ali do ditador, elas se ajoelhavam perante aquela foto, agradecendo ao ditador, que foi o ditador que fez aquilo. Que foi isso que foi ensinado para ela. Nos colégios ensinam isso. Adoração ao ditador. Você vê algo similar com o Juruti? Não. Não é similar. É idêntico. Por isso que a Bíblia diz assim, ouve tudo. Você é livre. Na Coreia eles não são livres, não podem sair. Lembra de Cuba, uns anos atrás? Os mais antigos sabem disso, os novos não. Não podiam sair, só com autorização. Então, na Coreia, você não pode sair, só com autorização. Você só pode chegar com autorização. Você não pode falar mal do governo. É crime falar mal do governo. Você só pode ouvir o que eles dizem que você pode ouvir. Juti orientou você e todos aqueles que são inscritos em canais semelhantes ao meu, a vocês escreverem, não ouvi nada, Deus orientou isso, é mentira, porque Deus não faz isso. Deus não age, Deus não é ditador. Quando Jesus veio, ele disse assim, ó, eu vos libertei, vim para vos libertar. Deus libertou Israel do Egito. Israel era livre, andou no deserto, Israel podia ir para onde queria, só que Deus ofereceu maná para ele. A proteção da nuvem. Olha, Jesus diz assim, ó, o caminho é este, andai nele, você é livre. Quando alguém diz para você que você não pode ouvir isso, que Deus revelou que você não pode ouvir, que você não pode falar, que você... Isso é mentira. É ditadura. É pura ditadura. E tento te enganar com isso. Ensinando os filhos, não tem mais. Ensino das crianças. Agora só o que eles querem, vindo de um conselho ali de professores. Há uns anos atrás, as professoras da igreja reuniam, oravam, não era maravilhoso não, porque os pastores não tinham a menor condição de orientar nada. Posso dizer isso pessoalmente, tá? Porque quando recebo igreja, olha, o que recebo é lamentável. O último pastor que sai, você não... Quando recebi a igreja no meu coordenador, me tirou de lá por isso, porque eu comecei a ver as coisas e não concordar com aquilo que estava acontecendo. A esposa do meu coordenador manda mais do que ele, no Rio de Janeiro se conhece isso. E um detalhe aqui para você. Você tem que buscar o Senhor para não ser enganado por ninguém. O de Bereia, lembra? A Bíblia ela tem tudo para você fazer o certo para a sua vida, para a sua saúde, a saúde dos seus filhos. Você tem tudo na Bíblia para isso. Você só não pode deixar a Bíblia ser usada contra você. Porque os ditadores fazem isso, usam a Bíblia contra você. Por isso que eu recomendo ler lá o livro 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 também. Paulo vai te ensinar como você vai agir. Hoje, não quero que você leia a Bíblia, só quero que você leia, antes era Cantares, agora é Apocalipse. Só aquilo ali. Porque no Brasil já não gostam de ler, né? É comum, não há um hábito de leitura. Então, se você ler alguns versículozinhos, você já não quer mais ler a Bíblia, você acha que lê a Bíblia. Então, é um mau hábito. Então, o adversário, sabendo disso, manda você ler Apocalipse. Pronto, já li a Bíblia, já estudei a Bíblia hoje, estou fazendo tudo
o que meu amigo Gideoti quer. O ditador que quer ir contra a sua vida. Existe um documentário que passa na Netflix, chamado Como se tornar um ditador. Algo parecido com isso. Como se tornar um ditador. E se você buscar ali na internet, você vai ver comentários desse documentário. Recomendo que assista pelo menos os comentários, né? Porque às vezes você não tem acesso à Netflix. Assista pelo menos o documentário. Você vai ver tudo o que Gideoti faz. É exatamente isso. Gideoti é um homem como o ditador da Coreia do Norte. Como outros ditadores na África. Homens terríveis. Como outros ditadores ali da Rússia. Stalin, Lenin. A vontade inicial, quando você vai conhecer a história de Lenin, a vontade inicial era até boa. Depois o próprio Stalin conspira contra ele. Conspira contra a própria família. Se falar mal dele, morre. Como os pastores estão sendo mortos espiritualmente. Eu louvo ao Senhor que nunca acreditei nesses homens. Faço o que oriento hoje. Paulo diz assim, o que aprendi, isso vos orienta. A buscar ao Senhor, comparar. Paulo ele fala lá em Coríntios, você vai ler, comparando as coisas espirituais com as espirituais. As pessoas estão querendo pegar a parte da Bíblia, comparar espiritual com físico, carnal, conhecimento. Conhecer é bom, mas na Bíblia tem que pegar espiritual com espiritual. Você só vai ser um bom matemático se você estudar muito. Só vai ser um bom cientista se estudar muito, pesquisar muito, fazer testes. Se os testes forem idênticos, o resultado vai ser idêntico. Isso a gente aprende na ciência. Então os testes precisam mudar. Então você precisa ir aos pés do Senhor fazendo comparações. Orar ao Senhor. Alguns não gostam do que eu digo aqui na internet, até quase contra mim. Mas o que eu digo para você, não tem outra forma de você não ser enganado se você não orar a Deus, debruçar o seu joelho, Senhor, sua alma. Eu trouxe um texto em outro vídeo falando, os 2 discípulos no caminho de Emaús, não sei se foi aqui lá no Instagram. Aqueles que querem mensagem contra o Gideoti vai ser aqui. Contra a ditadura do Gideoti, contra o presbitério que se assemelha ao Gideoti, que querem estar no dia que o Gideoti morrer ali, é aqui. Agora, se você quiser ouvir uma mensagem de ensino, aí já é ali no Instagram. Eu não falo contra o Gideoti. Ali é para ensinar a ovelha, uma mensagem de 9, 10, 12 minutos, aproximadamente, umas mais curtas até, para ensinar. No início desse canal também tem alguns ensinos ali. Mas você não tem que parar e acreditar. Qualquer ensino só serve se vier do alto. As pessoas estão querendo trazer informações bíblicas, teológicas, que a informação é importante para você, mas as pessoas estão querendo trazer essa informação para te ensinar o que é espiritual. Isso não é possível. Quem vai te ensinar o que é espiritual é o Espírito. Nós, pastores, aqueles que agem correto, só podemos te ensinar a buscar. Como você vai buscar? Como você vai proceder? Como você vai agir? O ditador não quer isso. China não é um sistema de ditadura, mas é um sistema autoritário. Ela não te proíbe algumas coisas, mas ele obriga você a fazer algumas coisas da forma que ele quer. Alguns enriquecem, outros empobrecem. Então você precisa tomar cuidado. Deus não te chamou nem para ninguém ser autoritário com você. Não pode. Isso não é de Deus. Deus não foi autoritário. Jesus não foi autoritário nem com Judas, como falamos. E nem ditatorial com você. Apaga, tira.
te ameaçando. Você não vai para o céu. Irmãos, Deus te deu. Sabe o que a Bíblia diz em João? Que você recebeu poder para ser chamado filho de Deus. Não. Se você aprendeu isso, está enganado. Você recebeu poder para ser filho de Deus. Não é para ser chamado, não. Alguém te chamar. Ah, não, filho. Não. Você é filho de Deus. O dia que você aceitou Jesus, você recebeu poder, autoridade. Eu sou filho de Deus. Você não pode ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Não foi aí que, como dizer assim, um filho adotado, que fomos enxertados, na teologia vão dizer isso para você. Não, irmão, você recebeu poder, Deus mudou tudo. Mudou tudo em você. E agora, no Evangelho de João, diz que você que aceitou Jesus, recebeu poder e você é filho de Deus. Agora, claro, você está no palácio, você vai aprender a agir como um filho de Deus. Quem vai para o palácio aprende a agir como filho de rei. Você vai aprender a agir como filho de Deus. Você vai tomar postura como filho de Deus. É esse o ensino. Tem muita coisa para a ovelha aprender, mas não te ensinam isso. Claro que tem um outro lá também, mancos, aleijados, coxos, que vamos deixar para um outro vídeo. Que tem pessoa que é tanto poder que é filho de Deus, igual o judeu, se torna ditador. Repreende os outros na rua, diz que ele vai para o inferno se ele fizer aquilo. Errado. A lei não é para o outro. A lei é para você. Outra coisa que ensina errado também. Na Bíblia está escrito que a pessoa não pode fazer isso. Não, na Bíblia é escrito que eu, que faço parte do reino eterno, não posso fazer isso. Mas o outro, ele faz parte do reino eterno? É ele com Deus. A lei no nosso país diz que eu não posso passar o sinal vermelho. Mas o outro também não. O outro é com a lei. E se ele tem autorização, você sabe disso? Vamos ver um texto de Jesus falando muito bem. Ele chamou um, você não está trabalhando? Não estou. Tá bom, vem trabalhar, vou te pagar tanto. Chamou outro, vou te pagar tanto. Chamou outro, vou te pagar tanto. Aí depois, quando ele foi pagando, que ele chamou primeiro para receber o que ele convocou primeiro para trabalhar. Não, chamou primeiro o que ele chamou por último para trabalhar e foi pagando. E quando o que foi chamado primeiro para trabalhar, que trabalhou mais horas, ele olhou assim, ele foi reclamar. Aí falou para o dono ali da terra, mas os outros trabalharam pouco, eu estou recebendo a mesma coisa que ele. O dono da terra falou assim, eu te dei o que eu combinei contigo, não foi isso? Eu não falei se você me aceitasse e você seguisse a minha lei dessa forma, agisse nos caminhos ali, colhesse da forma, eu não iria te pagar tanto, eu te paguei tanto? Eu posso fazer diferente com outro? Por acaso, aos seus olhos, é ruim eu ser bom? Então as pessoas começam a pregar a Bíblia para o outro. Não que o outro não vai para o céu, que se fizer isso não vai para o céu, se for assim, o cristão, uma mania agora de cristão. Cristianismo é uma ideologia, não tem nada a ver com o céu. As pessoas estão usando o cristianismo para dizer do céu. O cristianismo não tem nada a ver com o céu. Tem pessoas melhores no mundo que não são cristãs. Se você quer ser cristão, é uma ideologia sua, ótimo. Não há problema nenhum sobre isso. Agora, a Bíblia me ensina a ir para o céu. Eu ir para o céu. E o outro? Eu não sei se Deus ensinou para o outro. Agora, como pastor é diferente. Como pastor, Deus me chamou e falou assim, a lei para você é essa. Eu vou mandar para você ovelhas. E você vai ensiná-las a ir para o céu. Então, todos aqueles que chegarem para nós pastores, o bom pastor dá a vida pela ovelha, o ditador não, tá?
ditador que nós estávamos explicando. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Este, que a ovelha se achega ao aprisco, que Jesus fala do aprisco ali, esse que achega, aí nós vamos ensinar. Ah, mas não, irmão, ó, precisa ser convencido pelo dono. O alimento do rebanho, quem dá é o dono. Para onde que a ovelha vai ser cuidada, quem orienta é o dono. Se o pastor que está subordinado ao dono do rebanho fizer errado, ele vai ser chamado a atenção. Então o rebanho não é do pastor, o rebanho é do dono. O pastor só está ali, como Davi. Apacentava bem o rebanho do seu pai. E ele fala, dei a minha vida pela ovelha. Então o bom pastor, ele faz isso, ele faz bem. Diferente desse que nós lemos, tá? Ordenadores, compromissados com o Juruti, ganhando salários 40 mil, morando em coberturas, que pertencem a Maranata. Você não sabia disso, né? Que o colégio que Juruti abre a boca, nós abrimos colégio. É para a filha dele tomar conta. Pertence à filha dele, tá? Ela ganha o dinheiro. O colégio não é para o seu filho, não. O colégio não é para o seu filho. Porque se você quiser que ele estude nesse colégio, se você estiver ali, ele quer transformar outros Manaís em colégio, que ele já falou sobre isso, né? Não fez ainda porque Deus impede isso. Mas a vontade dele é transformar outros Manaís em colégio, para que a filha dele continue recebendo todo o lucro. Ele quis botar a filha... Ninguém conhecia a filha de Juruti. Não sabia nem como ela era, a não ser os mais próximos. Aí, há pouco tempo atrás, ele quis botar ela à frente de senhoras, de ensino. Mas o corpo rejeitou, porque é assim, né? Bota no corpo. Entra aqui um vidro na pele, o corpo repele. É um mal, o corpo começou a repelir. Repeliu aquilo. Então, agora nem se bota mais ela, porque ele queria que ela fosse presidente. A irmã dele, descartada, porque também já idosa, né? Também não tem a menor condição. A irmã é assim. Agora, a filha podia deixar tudo em família. Continua em família, né? O primo, se eu não me engano, o sobrinho, primo, eu acho que é o primo. Agora, que dizem que não conhecia, isso eu não conheço. Só conheço de ouvir falar. Terrível. Terrível. Tá? Tão ruim ou pior que ele. É para ficar em família. E os generais do ditador ficam ali à volta, né? Se eu não poder fazer nada, senão vão mandar me matar, vão me tirar, eu vou perder meu salário, eu não vou morar mais aqui. Alguns, infelizmente, no Rio de Janeiro, faleceu agora. Conheci também, fui da região dele. Bom homem. Mas o medo impede a pessoa agir. Medo de perder. Agora, tá vendo? A morte tirou, não tem mais. E a família? Quer ver daqui a um tempo? Que é assim que acontece. A família não é ajudada em nada. Esquecido. Tudo que fez, que não foi grande coisa, tá? Fazia também porque tinha o que eu já falei em um vídeo atrás, regalia, tinha. Era coordenador, dá um nome, título, né? Marco Piccone, né? Eu não gosto de título, não precisa de nada. O título. Né? O que a gente ouviu, vamos ajudar judeu. Quando houve o roubo, o escândalo do roubo, a voz do nosso irmão Marco Piccone, que vergonha. A voz dele gravada pelo Ministério Público. Nós precisamos ajudar Judeuti. É tudo para manter cargo, para manter. É política.
como se isso fosse levar para o céu. E assim, esses são os que nós acabamos de ler, tá? A desgarrada. Não está nem um pouco preocupado. Você não está preocupado com você mesmo. Olha para a sua igreja. Seu capitão de grupo não cuida de você. Existe um sistema maravilhoso que o Senhor introduziu no nosso meio. Mas que não é usado. Nem o pastor nem sabe fazer isso. Reunião de grupo de assistência, capitã de grupo. Reunião de grupo de assistência. Reunião com grupo de intercessão. Eu participei de outras igrejas, como nas minhas perseguições, fui jogado para um, falei, muitos anos, 15 anos, mais de 15 anos perseguido, jogado de uma para outra. Eu aprendi com outro pastor por onde passei que não deveria fazer. O meu coordenador, ele marcou uma apresentação de criança e só falou para o pai. O pai trouxe parentes e eu lá no culto como pastor ali, né? Que começaram a me perseguir, o que faz o outro pastor? Joga ali para estar junto com o outro. Eu estava junto com ele, para me botar na rédea, como se fosse querer me botar na rédea muitos anos atrás. Aí estava ali, aí o irmão, o diácono, tadinho, ele falou, pastor, não, liga, não atende. Ninguém sabia. Ninguém sabia disso, meu irmão. Ele marcou e não, simplesmente não apareceu, não deu notícia nenhuma. A irresponsabilidade. É sim. Mas eu nem fico triste com ele. Porque quando começou a me perseguir, ele, o outro coordenador, que eu já falei, que nem está mais no nosso meio, hoje come do próprio vômito, proibia isso, proibia aquilo, tinha o Manaim de Bangu dele, que fazia, aparecia, gravações, tudo que gostava, hoje come do próprio vômito, tem outra Maranata, que não é a Cristã Maranata, está lá, coordenador no Rio de Janeiro. Por quê? Queria... Irmão, se for entrar por... É muito assunto. Mas a pessoa que você está falando, irmão, mensagem. Se você quiser ouvir mensagem para sua alma, é lá no Instagram. Aqui é para você saber que Coreia do Norte é ditadura. Maranata é ditadura. Para que se você puder fazer alguma coisa, às vezes não cabe nada você fazer, mas se você puder fazer alguma coisa ao seu vizinho, aqueles que estão na Maranata com você, aos seus parentes, vocês dizer, nós estamos numa ditadura, precisamos conhecer. Não pode ser enganada, como lá na Coreia do Norte está sendo enganada, como a China, que não é ditadura, é um pouquinho melhor do que a Maranata, que é autoritário, mas os pobres não podem fazer, não mudam. Os pobres vão continuar pobres e o rico continuar rico. Até esquecido os pobres. Você, aqui é para isso, para você conhecer. Ah, mas eu cansei. Tem pessoas que só querem ouvir um pedacinho, né, daquilo que é bom. Você que quer aprender, você precisa conhecer, ouvir tudo e reter o que é bom, saber como você vai agir. Gideuti não pode continuar no nosso meio. Ele é um ditador. Ele te faz mal para sua alma. Olha para sua igreja como está vazia, que os antigos sabem disso. Até me alonguei muito, olha só no vídeo. Porque é necessário. Mas como eu falava do meu coordenador, que ainda é, ele acha que não, mas ele é, e Deus o separou para isso. Há muitos anos atrás, quando eu tinha um coordenador que não está mais, e ele era um coordenador de área, tinha um de região, que estava à frente de Bangu, tanto que no Rio de Janeiro, bem conhecido, que saiu. E eu muito triste, porque queria fazer a obra como pastor, sabia como fazer, porque Deus nos orienta. Pronto, você é jogado para lá, jogado para cá. Eu comecei a orar. Eu não acredito em sinais, o problema é que não acredita. Minha vida eu levo assim, lido assim. Profissional, espiritual, com filho, com esposa, em tudo. Não tomo decisões, quem toma seus problemas. Mas eu não tomo decisão sem a direção do Senhor, é um particular meu. E não obrigo a igreja a tomar decisões. Eu ensino ela a tomar decisões, ela
não me ouvindo, mas ela ouvindo ao Senhor. E naquilo que ela ouviu, mas consultar. O que ela ouviu de Deus, eu como pastor só oriento. As pessoas vão para... Pastor, eu quero... Ela vai ter a direção dela e eu vou só orientar. Isso quer dizer isso, quer dizer isso. Você compreende? Você entende isso? E as pessoas caminham felizes, fortes, porque elas aprendem, não depende de um ditador para dar tudo para ela, até água para beber. E ficam felizes, né? Dão um pão, bolotas de porco, o ditador dá bolotas de porco e as pessoas ficam felizes. Que ensino maravilhoso de Cantares, de Apocalipse. Ficam felizes, é bolota de porco. Porque se você tirou da Bíblia em disforme daquilo que o Espírito Santo quer, é bolota de porco. É por isso que o Evangelho está crescendo da forma que cresce. E a ovelha morrendo. O neopentecostal consta. Fugiu a palavra, mas nós sabemos o que é. Não pode ser assim. Você precisa ser ensinado. Aí voltando ao assunto que eu desviei um pouquinho, fui orar. Deus me mostrou. O outro, que Deus já ia tratar com ele anos depois, não mostrou nada. Continua ditador também no Rio de Janeiro, é ditador. Proibia as coisas, tinha que ser do jeito dele. Aprendeu, né? Olha, meu coração, tem que ter um coração bom. Mas na hora que estava orando, fui orar, fui dormir, tive um sonho. Ele era uma criança carregando uma mala grande. Aí saía de uma igreja com aquela mala grande, levando para outra igreja. Até vi a igreja onde ele levava, o bairro. Ele chegava lá com aquela mala grande. A mala era maior do que ele, pesada, mas ele levava bem. Sabe aquela criança muito esforçada? Aí eu olhei e falei, nem senti raiva. É criança. Infelizmente, na verdade, teria que ter crescido. Vai lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, se não me engano, 2, 3, você vai ver isso. Deveria ter crescido, mas não cresceu. É criança. Aí age como criança. As atitudes de criança. Continua agindo como criança. Sabe, deram mais do que ele suporta. Aí por isso quando sobe no púlpito, prega falando bem da mulher, família, esposa. Não tem outra coisa. Não tem uma palavra do alto. Porque é criança. Começa a conversar com criança. Ela vai falar de coisas de criança. Você começa a ouvir mensagens assim, é criança. Infelizmente, é triste, mas... Isso foi 12, 15 anos atrás, pelo menos, hein? Aí como é que eu comecei a pautar a minha vida? Eu não preciso levar a sério, não posso levar a sério um homem desse, que para Deus ele é uma criança. Claro, vai ser cobrado depois. Mas não cresceu. Não tem mente de adulto, espiritualmente falando. Vai ser cobrado como criança. Agora as coisas que fez errado, ainda. Mas eu nem consigo ter raiva. Até porque nem posso. Direciona a minha vida, mas nem para tratar de contra um homem desse dá. É uma criança. É triste, mas é uma criança. Por isso que a região anda assim, a nossa região, minha região, ela anda assim. Não cresce, não aprende nada. Porque quem está à frente é uma criança, então vai ensinar coisas de criança. Na reunião de pastores, coisas de criança. Quando faz reunião com jovens, visita, aquelas coisas, não há crescimento. Tanta coisa que a gente precisa ensinar, mas não, a gente se alonga e não pode. Então, meu irmão, você está subordinado a um ditador. Gedeuti é um ditador. Você pode concordar e dizer assim, ele me ajuda muito. Como ouvimos, às vezes, no meu canal mesmo, resposta, Gedeuti é maravilhoso, homem de Deus. Então fique. Eu conheço. Tem pessoas que não estão satisfeitas na Coreia do Norte com o ditador. Tem uns não, né? A ditadura é tão grande que a grande maioria do povo o idolatra.
Idolatria é pecado. Aprendeu isso? Isso aqui idolatra sistema, homem. Lembramos de um texto. Morreu comido por bicho. Sabe por quê? Não deu glória a Deus. Infelizmente, é o final daqueles que não sabem quem é Deus. Você está doente mesmo, tá? Vai ler Coríntios, querida. Meu irmão, vai ler Coríntios. Vai ler a Bíblia. Deixa o Apocalipse um pouquinho de lado. Até ler alguma coisinha para poder responder ali no domingo o que ele quer. Não é isso? Mas você não está aprendendo. Tá bom? Aquele que depois quiser aprender a ler Bíblia, tem uma forma de aprender a ler a Bíblia. Você pode me procurar no particular. O meu telefone está lá, tá no inicial lá do canal. Está lá para quem quiser conversar em particular. Algumas pessoas me procuram, a gente conversa, encena. Aí aqui diz